ver lá as imagens, né? E acompanhar com a gente ao vivo. Me conta quem que é o Hamilton. Como é que o Hamilton entrou no rádio? Como é que foi essa história? Para depois a gente falar um pouquinho desse trabalho de evangelização que está tomando conta do Brasil. Me conta, como é que começou, Hamilton? Eu sempre fui um apaixonado por rádio desde menino. Tinha um rádio de ondas curtas, então eu ficava Também. ouvindo rádios do mundo todo. E eu tinha uma tarefa com 11, 12 anos, que era levar uma vaca. Uma vaca, eu pegava ela da nossa casa, né? Cidade pequena, interior, vila mesmo, né? E levava para ficar durante o dia na casa do meu avô. E quando eu fazia esse trajeto, eu imaginava uma emissora de rádio durante o trajeto. E eu tinha nome para rádio, tinha programação para rádio e tinha ouvinte também, né? A vaca. Porque eu fazia numa voz semi-audível. E aí foi a paixão. Uma semana depois de completar 17 anos, eu tive a oportunidade de começar um programa de rádio. Bacana. Isso já fazem quase 30 anos. Vamos completar 30 anos agora em outubro. Então, Deus tem aberto portas e oportunidades em todos os lugares. Agora, Hamilton, como é que foi o Hamilton do rádio para o Hamilton para levar a palavra de Deus através do rádio? Como é que foi isso? Como é que teve aquele start inicial para a gente chegar nos programas que a gente traduz aqui na Rádio Liberdade, em inúmeras rádios pelo Brasil e pelo mundo afora? Eu tenho uma pessoa que eu estimo muito, Roberto Rabelo, que criou o programa de profecias, né? Durante muitos anos ele falou a palavra de Deus através do rádio. Eu ouvia com muita atenção, com muito carinho, e a partir desse incentivo eu criei um programa chamado A Voz da Mocidade. E esse programa A Voz da Mocidade foi o start, foi o começo. A Voz da Mocidade. A Voz da Mocidade era o nome. Então, é o que é hoje, que a gente tem por aí, Encontro com as Profecias, Saúde Urgente, Nisto Cremos, Está na Bíblia, tem todos aqui, 7, e uma série de outras coisas. Temos que a gente todos eles aqui, na ponta aqui, Lições da Bíblia, Tempo Saúde, Por Dentro da Bíblia, dentre outros. Então a gente vai criando, alguns a gente grava, outros a gente passa para... Alguns ficam mais com a cara da gente, né? A gente se identifica mais com eles e então produz e grava também. Eu tenho um estúdio em casa, então faço isso. Então já faz no começo e já. do dia. Agora, o engraçado, Hamilton, o Gesso que está aqui com a gente, e eu já contei isso no rádio, como que eu descobri o programa, foi através do Gesso, né? E o programa ficou comigo uns 60, mais de 60 dias, né? Mais. Os programas ficaram na minha mesa aqui, uma longa data, até a hora que eu ouvi. E falei assim, mas que coisa bacana poder levar a palavra de Deus através das ondas do rádio e da internet, de uma maneira simples, explicar a palavra de Deus, né, Hamilton? Como é que é isso? É o privilégio que a Bíblia oferece, porque a Bíblia é um livro assim difícil para muita gente, porque tem muitas letrinhas e nenhuma figura, então não atrai. Mas quando você lê a Bíblia, eu sou um apaixonado pela Bíblia, já li ela perto de 30 vezes, então você sempre encontra uma coisa nova, sempre encontra algo diferente. E isso faz com que você tenha o desejo de dividir com as outras pessoas. Você não consegue segurar uma coisa que você gosta, uma paixão que você tem só para você. Você tem que repartir, você tem que dividir com alguém. Então, a Bíblia é esse livro maravilhoso. Então, você tem lições ali para a família, você tem lições para a sua vida financeira, para a sua vida emocional, para a sua vida espiritual. Então, você pega aquele gancho da Bíblia e faz, através de uma mensagem, chegar num momento que a pessoa está precisando ouvir exatamente aquilo. É alguém que está sofrendo, é alguém que está preso, é alguém que está magoado com outro, e aí chega a palavra no momento certo. É um casal que está se separando. Eu lembro quando eu fui diretor da Novo Tempo em Florianópolis, lá em Santa Catarina, um programa gravado, 11 da noite, estava rodando na rádio. Eu estava em casa, já dormindo, e um casal no centro de Florianópolis estava brigando. Eles não eram ouvintes da rádio. E a briga foi tão grande, mas tão grande, que eles resolveram se separar. O marido juntou as coisas dele, desceu pelo elevador, chegou na garagem, jogou tudo dentro do carro. Com raiva, ele pegou a frente do rádio, do porta-CD, empurrou com força
E, por coincidência, entre aspas, né, Sintonizou. sintonizou na 96,9, que é o Novo Tempo de Florianópolis, exatamente no momento que eu estava dizendo assim: você está pensando em separar da sua esposa? Não faça isso. E aquilo foi um choque, ele ficou petrificado. O rádio está falando comigo, né? E ele ouviu aquela resposta que eu estava dando, que era um outro caso, e ele depois, humildemente, juntou as coisas, voltou lá, acertou com a esposa. E no dia seguinte ele conseguiu descobrir o telefone da rádio, porque ele nunca havia ouvido a rádio. Ele ligou para lá e disse assim: olha, essa rádio salvou o meu casamento. Então isso não tem preço nenhum, né? Pessoas que estão aí prontas para tirar a vida,